gente, tudo bem? Eu sou a Alessandra, esse é o meu primeiro vídeo no canal e eu vim falar alguma coisa aqui pra vocês, né? Alguma coisa me fez gravar esse vídeo e tô cortando aqui pra fazer uma janta e eu vim falar um pouquinho sobre maldições hereditárias. O que que seria maldição hereditária? Algo que é passado de geração para geração. E eu venho vivenciando nesses últimos dias muitas coisas que aconteceram, sabe? E que acontecem no nosso dia a dia com problemas familiares, né? Problemas que tivemos quando éramos mais jovens, inclusive na nossa casa. E o quanto que isso pode afetar a nossa vida, né? Então, muitas das vezes que acontecia frequentemente comigo, né, lá na minha casa, baseado na educação que eu recebi quando eu era pequena, serem faladas, né, palavras que são malditas, palavras amaldiçoadas, né, como, você é uma infeliz, né, você não presta pra nada, inútil, né, então essas são palavras que são ditas, quando a gente é criança, né, quando a gente está crescendo, elas tomam uma proporção na nossa mente, assim, muito grande. Por quê? Porque depois que você cresce, você toma isso consigo. Você começa a duvidar das suas capacidades, né? Você não acredita no seu próprio potencial. Isso te causa diversos bloqueios e que, com o tempo, você vai ter que aprender a lidar com isso ou pagar uma boa terapia, né? E a vida ela me ensinou muitas coisas, como, por exemplo, eu saber me virar sozinha. Lá na minha casa, né, meus pais sempre lutaram, né, para me dar todo o possível, né. Eu digo assim, que eu nunca passei fome, mas eu também nunca tive tudo o que eu quis. Eu trabalhei desde nova, a gente morava no sítio, e assim, a minha família, então eles são pessoas assim que são muito estouradas, sabe? Que elas falam muitas coisas sem pensar. Então eu sempre sofri muito por causa da minha aparência, né? Eu sempre fui muito gorda, gordinha, né? Então, alguns apelidos que rolavam lá dentro da minha casa era tipo, ô gorda, vem aqui, ô bola 7, meu Deus do céu, você não presta pra nada, você só come, não sei o que, sabe? Tipo, a primeira palavra era sobre aparência. E assim, eu não guardo mágoa disso, tá? Eu me dou super bem com os meus pais. Se isso um dia me magoou lá atrás, eles já estão perdoados. Eu amo eles assim incondicionalmente. Sou muito grata a tudo que aconteceu. E o que eu falo pra vocês? Essas palavras ditas, né, refletem hoje no meu dia a dia. Por quê? Porque eu sou uma pessoa insegura, é, porque eu não gosto do meu corpo e eu não consigo mudar. Eu já perdi muito peso e eu volto, né? Então isso é uma coisa assim que me deixa um pouco frustrada. E então é difícil, é difícil. E essa maldição hereditária que eu digo é assim, são palavras ditas que passa para mim e eu passo pro meu filho. Então a gente tem que lutar contra isso, fazer com que essas palavras não nos afetem mais e que a gente não prossiga com isso. Por quê? Para mim foi sobre a minha aparência. Talvez para você seja algo mais a fundo, algo sobre o teu pessoal, sobre o teu rendimento. Depois você vai se sentir incapaz, você vai achar que você não consegue nada. Você começa uma coisa e não termina. Fica sempre naquela vida miserável, sabe? Ai, porque eu não consigo, porque eu não posso, eu não tenho coragem. Por quê? Porque você foi desencorajado lá atrás, né? Então a gente precisa tratar isso, e isso é um assunto muito sério, né? Eu aprendi a lidar com a minha vida sozinha, sabe? Eu fui a minha própria terapeuta, eu tive que aprender comigo mesmo, sabe? Infelizmente, eu não tive acesso a uma terapia ou alguém que pudesse me ajudar. E eu acredito que muitas pessoas são assim. E eu presencio muito a vida de uma pessoa, né, que é muito próxima a mim, que na casa dela
proliferavam da boca palavras malditas, como inútil, incapaz, sempre amedrontando, sabe, a criança desde sempre, fazendo com que ela fosse submissa. E hoje essa pessoa, ela é totalmente dependente porque ela precisa de uma validação, ela precisa, para ela conseguir fazer alguma coisa, ela precisa. Se eu fizer isso, tá certo? Não sei. Ela não consegue ter uma opinião própria, ela não consegue formar a própria opinião dela. E o que eu falo pra vocês? Muitas pessoas estão estagnadas e presas, sabe, nesse tempo, nessa vida medíocre por causa disso. E se a gente continuar nesse mesmo método, falando para as pessoas e falando coisas ruins, vai continuar na mesma coisa. A gente vai continuar disseminando todo esse ódio, toda essa amargura, tudo que for ruim, a gente vai continuar falando e vai continuar afetando e passando para frente, gerações por gerações. E por que que eu falo isso pra vocês? É uma coisa assim que veio na minha cabeça e eu decidi gravar. O meu namorado, ele sempre fala: Alessandra, faz, né? Vai lá, faz vídeo no YouTube. Você vai conseguir falar, criar um conteúdo, talvez ajude uma outra pessoa com base no que você viveu. E, sei lá, isso me veio na cabeça e eu venho aqui falar pra vocês que se um dia falaram que você não é capaz, que você não consegue, passe por cima de tudo isso e mostre que você é capaz. Você não precisa provar nada pra ninguém. Você não precisa provar que você é bom, que você consegue ser a pessoa mais bem-sucedida, que você consegue o melhor emprego, falar o melhor idioma, frequentar os melhores lugares. Não. Você precisa provar pra você que você é o melhor, que você consegue e que a sua vida vai fluir e que você não vai ficar parado no tempo. É isso que acontece, você sai dessa bolha, sai dessa zona de conforto e começa a procurar um lugar. Eu sei que a gente sair da bolha de conforto ali, a nossa zona de conforto, é desconfortável, é desafiador. Mas a gente precisa, porque senão a gente vai estar sempre parado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas e ouvindo as mesmas coisas. Entenda que família não é sangue. Muitas das vezes a sua família é a que te põe pra baixo, é a que te humilha, que duvida da tua capacidade. Vá sozinho, meu amigo. Vá sozinho, segue a sua vida. Mostre pra você mesmo o quanto você é capaz e o quanto mais ainda você consegue e o quanto você pode conseguir. Porque assim, pra mim não é fácil. Eu encaro isso como um desafio, mas todos os dias lutando pra ser melhor e nunca revivendo o passado. O perdão ele é importante. O perdão ele é muito importante, porque sem o perdão você não consegue prosseguir, você fica vivendo uma mágoa. E não, depois que você perdoa, as coisas elas fluem, sabe? Por mais difícil que seja, você vê que você começa a progredir. Então, cara, é essencial. Isso que eu venho falar pra vocês. Não, não tirem da boca de vocês palavras malditas pra ninguém. Uma que quando você joga, ela volta. E outra que pode afetar muitas outras pessoas que talvez você não queira que passe pelo mesmo problema que você. É isso, galerinha. Beijos.